Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre tipos de sujeito. Aqui quem fala é a professora Roberta. Conceito: sujeito é o termo da oração sobre o qual se declara algo. Este concorda em número e pessoa com o verbo. Acredito que vocês lembrem que o verbo possui 3 pessoas, primeira, segunda e terceira, e que está dividido em número singular, plural. O sujeito pode ser um substantivo, um pronome, uma palavra ou termo substantivado. A expressão termo substantivado nada mais é que uma palavra que veio a se tornar substantivo devido à presença de um artigo antes dela. Observe as orações abaixo. As garotas jogam futebol. Você tem aí o verbo jogar. Automaticamente você pergunta: quem jogam futebol? E você encontra as garotas, sujeito dessa oração. Observe que ele está concordando com o verbo em número e em pessoa. O rapaz estacionou o carro. Quem estacionou o carro? O rapaz. Observa que mais uma vez o sujeito concordou com o verbo em número e em pessoa. Os tipos de sujeito: simples, composto, oculto, também conhecido como elíptico ou desinencial, indeterminado e inexistente, que é a nossa famosa oração sem sujeito. Antes de estudarmos o sujeito, é necessário que conheçamos o núcleo de um termo, pois o sujeito também apresenta um núcleo, que é uma parte, uma palavra importante. Esta pode ser um substantivo, um pronome ou um verbo. As meninas estudam muito. Quem estudam muito? As meninas. Observa aí que você encontrou o sujeito e o predicado. Suponhamos que você retire o artigo as da oração. Você terá então: meninas estudam bastante. A oração continua tendo sentido. Mas digamos que agora você retire a palavra meninas. As estudam bastante. Observe que fica faltando algo, uma informação, para que tenha mais sentido a sua oração. Nesse caso, a palavra meninas, ela é o núcleo desse sujeito. Ela é a parte importante, a parte sobre a qual você está declarando algo. Sujeito simples tem apenas um núcleo, ou seja, uma única parte importante. Ana estuda muito. Quem estuda muito? Ana. Observa aí que você tem o núcleo Ana, uma única pessoa. Sujeito composto tem mais de um núcleo, pode ser 1, 2, 3, 4 ou mais. Paula e Roque correm muito. Quem corre muito? Paula e Roque, nosso sujeito. E o núcleo, Paula, Roque, pois é deles que estamos falando. Sujeito oculto está implícito, mas é possível identificá-lo através do contexto da oração. Esta palavra implícito mostra para mim que esse sujeito está escondido na desinência verbal. Vamos ver? Fomos à praia. Automaticamente, devido à terminação verbal mos, você descobre que quem foi à praia fomos nós. Então, o sujeito aí está oculto. A oração é composta apenas pelo predicado, fomos à praia. A outra oração, cheguei muito tarde. Devido à terminação, a desinência verbal cheguei, de ei, você descobre que quem chegou, eu. Então, oração novamente composta apenas por predicado e o nosso sujeito está oculto, mas descoberto devido à desinência verbal. Sujeito indeterminado é aquele não identificado no contexto.
Muita atenção para não confundir o sujeito indeterminado com o sujeito oculto. Observa aí o exemplo. Telefonaram para você. Automaticamente, você iria pensar que, devido à terminação verbal, esse sujeito estaria oculto. Mas não é sujeito oculto, é um sujeito indeterminado. Por quê? Porque o verbo está na terceira pessoa do plural. Essa regra é bem clara. Toda vez que você tiver um verbo de terceira pessoa plural iniciando uma oração, este sujeito será chamado de indeterminado, pois você não sabe quem executou esta oração. Quando eu digo telefonaram para você, poderia ter sido eles, elas, seus avós, suas tias. Então, você não consegue determinar quem é a pessoa com precisão. Portanto, nesse caso, o sujeito será chamado de indeterminado. Verbo iniciando a oração na terceira pessoa do plural. Memoriza bem isso aí. Outro exemplo, esqueceram de mim. Quem esqueceu? Pode ter sido qualquer pessoa. Sujeito indeterminado. Atropelaram a garota. Quem atropelou essa garota? Impossível de saber. Pode ter sido os homens, pode ter sido os marginais, pode ter sido seus amigos. Você não consegue determinar com precisão. Então, nesse caso, sujeito indeterminado. Outra forma de se indeterminar o sujeito é quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se, como índice de indeterminação do sujeito. Precisa-se de enfermeiras. Observa aí, verbo na terceira pessoa do singular e o pronome se. Você não consegue determinar quem está precisando dessas enfermeiras. Se é um hospital, se são pessoas que estão precisando em uma casa. Então, nesse caso aí, sujeito também indeterminado. Se você passar essa frase para a voz passiva, continua sendo sujeito indeterminado. Observa se eu escrever da seguinte forma. Enfermeiras são precisadas. Então, mais uma vez, quem precisa dessas enfermeiras? Eu não sei. Então, toda vez que você tiver um caso assim, você transforma na voz passiva, para ver se você descobre o sujeito. Gente, muita atenção. Há uma frase que diz assim: vende-se picolé. Nesta frase aqui, eu tenho sujeito, apesar de eu ter um verbo de terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Porque eu estou dizendo o que eu vendo. Vende-se o quê? Picolé. Se eu transformar na voz passiva, você terá o sujeito bem apresentado. Picolé é vendido. O que é vendido? Picolé. Descobriu o sujeito. Diferente da expressão precisa-se de enfermeiras. Ok? E o sujeito inexistente? Ele é a nossa famosa oração sem sujeito. A regrinha aí já diz para nós. Oração não apresenta sujeito, formado apenas pelo predicado. No sujeito inexistente, ele é formado por verbos impessoais, que não tem pessoas, na terceira pessoa do singular. Exemplo, verbo haver, no sentido de existir, acontecer, realizar-se e decorrer. Verbo fazer, passar e ser, indicando tempo e temperatura. Verbos que indicam fenômeno da natureza. Exemplos, faz calor aqui. Observa que o verbo fazer está indicando a temperatura. Há pessoas no parque. O verbo haver no sentido de existir. Eu posso dizer que existem pessoas no parque. Faz 3 anos que foi para Londres. Verbo fazer, indicando um tempo. E por último, nós temos aí choveu ontem e trovejou. O verbo chover e trovejar indicam fenômeno da natureza.
É isso aí, pessoal. Nossa aula fica por aqui. Estou com muitas saudades. Um abraço virtual a todos. Respondam o exercício com muita atenção. Tchau, tchau.